Oi, turma, espero que estejam todos bem. Nós vamos dar sequência ao PET 3. Eu vou explicar a matéria de semana passada e dessa semana sobre o filo dos cordados. São as características gerais dos grupos que pertencem a esse filo dos cordados. Então, só para relembrar, a gente tem que pensar que os seres vivos são divididos em 5 grandes reinos. E esses reinos vão ser divididos em filos. Então, o que nós temos? O reino animal sendo dividido em vários filos. E um dos filos é o filo dos cordados, aonde nós vamos encontrar os animais mais conhecidos: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Alguns outros que não são tão conhecidos que nós vamos falar no comecinho da explicação. Bom, primeiro nós vamos falar das características gerais dos cordados. Então, aqui, olha, características gerais. Para um animal ser considerado como um cordado, ele tem que apresentar uma estrutura chamada de notocorda. A notocorda é um bastão fibroso que vai sustentar o corpo do animal. Ela pode aparecer só durante o desenvolvimento embrionário ou ela vai aparecer durante toda a vida do animal. No nosso caso, essa notocorda, ela aparece no início do desenvolvimento embrionário. O embriãozinho está sendo formado, para que sustente o corpo dele, existe essa notocorda. Conforme ele vai se desenvolvendo, essa notocorda, ela vai desaparecer e no lugar nós temos a formação da coluna vertebral. Então, essa notocorda, ela vai sustentar o corpo do animal, ou somente durante o desenvolvimento embrionário, ou então em alguns animais ela vai persistir por toda a vida. O sistema nervoso dos cordados é um sistema nervoso dorsal. Nós temos a parte ventral, que é a parte de baixo do animal, e dorsal, que seria a parte de cima. Então, os cordados, eles apresentam um sistema nervoso dorsal, que fica situado nessa parte de cima. Tanto é que nós temos aqui, olha, o sistema nervoso central, né? Aqui tem o encéfalo e depois descendo aqui nós temos a medula espinhal. Então, esse sistema nervoso vai ser um sistema nervoso dorsal. Ventral é a parte de baixo, dorsal seria a parte de cima do animal. Uma outra característica, esses animais vão apresentar as fendas branquiais. Fendas branquiais são aberturas que aparecem no animal e que vão ajudar na respiração do animal. Quando nós somos embriões, nós ficamos lá no útero materno envolvidos pela bolsa amniótica, que é uma bolsa cheia de líquido. E para fazer a respiração ali, claro que as trocas gasosas são feitas pela placenta, no caso dos mamíferos, mas existem ali fendas branquiais também. Essas fendas branquiais, elas vão estar presentes em todos os cordados, no início do desenvolvimento embrionário dele. A cauda pós-anal quando o embriãozinho está sendo formado, quando a gente estuda a embriologia comparada, o embriãozinho começa a ser formado, existe ali uma fenda. Essa fenda, uma cauda, é uma espécie de cauda que com o desenvolvimento, dependendo do animal, ela vai regredindo. A simetria bilateral, que se você cortar o animal separando em dois lados, os dois lados são exatamente iguais, bi vem de dois lateral lado, dois lados iguais. Deuterostômios. Deuterostômio significa que o primeiro orifício que vai surgir no corpo do embrião, primeiro orifício, ele vai dar origem ao ânus. Então, nos cordados, primeiro orifício que surge no embrião, que é chamado de blastóporo, ele vai dar origem ao ânus e depois, no lado oposto, é que vai ser formada a boca. Celomatos, porque eles têm uma cavidade interna onde vão ficar os órgãos, e triblásticos, porque eles têm 3 tecidos embrionários: ectoderme, mesoderme e endoderme, e a partir desses 3 tecidos embrionários é que vão ser formados os demais tecidos do corpo do animal. Depois, aqui eu coloquei as características que são exclusivas dos cordados, porque quando eu falo de simetria bilateral, triblástico, celomado, são características não só dos cordados,
Outros animais também vão apresentar essas características. Por exemplo, os equinodermos, um exemplo de equinodermo, estrela do mar, artrópodes, exemplo de artrópode, os insetos em geral. Então, são animais que apresentam essas características também. Agora, essas 3 características que eu coloquei aqui são características exclusivas dos cordados. Somente os animais pertencentes a esse filo é que vão apresentar notocorda, que é esse bastão fibroso que vai sustentar o corpinho do embrião, né, o corpo do embrião, as fendas branquiais e o sistema nervoso dorsal. Aí, depois nós temos aqui, peraí só um minutinho, que tá ruim de passar aqui. A classificação. Esses cordados, eles vão ser divididos em 3 grupos: cefalocordados, urocordados e os vertebrados. Os vertebrados são os mais conhecidos, que nós vamos detalhar um pouquinho mais. Cefalocordados e urocordados, eles pertencem a um grupo chamado de protocordados. Proto vem de primitivo, então são os primitivos, os primeiros cordados que surgiram. E a partir desses primeiros cordados, de acordo com a evolução, eles seriam os primeiros e depois viriam os vertebrados. Então, os protocordados, nós temos aí dentro os cefalocordados e temos os urocordados. Eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês verem. Cefalocordados. O exemplo mais conhecido de cefalocordado, nem é mais conhecido, vamos dizer, menos desconhecido, né? É o anfioxo. O anfioxo, eu coloquei a imagem dele, ele lembra um peixe, vive no mar, geralmente ele fica enterrado na areia do mar, e esse cefalocordado, esse anfioxo, uma característica dele é que a notocorda, esse bastão fibroso dele, vai persistir por toda a vida. Então, durante toda a vida dele, vai ser a notocorda, esse bastão fibroso, que vai sustentar o corpo dele. Então, céfalo vem de cabeça. Então, essa notocorda vai da cabeça até a extremidade do corpo dele, essa espécie de cauda que ele tem no final. Então, toda vez que for classificado de cefalocordado, a notocorda persiste durante toda a vida dele. Depois, os urocordados. Uro vem de cauda. Então, esses animais, os urocordados, o exemplo aqui do desenho é a assídia, já tem uma notocorda que fica somente na cauda do animal. E conforme o animal vai se desenvolvendo e passando para a fase adulta, essa notocorda ela vai regredir. Então, ela fica localizada na parte da cauda e aí essa notocorda vai regredir. São animais que vivem presos a pedras, geralmente ficam em regiões de água rasa. É comum encontrar não só uma assídia, mas várias assídias formando colônias. Então, para ser urocordado, uro vem de cauda, significa que a notocorda dele vai ficar presente na cauda. E depois essa notocorda, conforme ele vai se desenvolvendo, ela vai regredir. Agora, o principal, que são os vertebrados. Os vertebrados, eles possuem, como eu já disse, no início do desenvolvimento embrionário, a notocorda, que vai sustentar o corpinho do embrião para ele não desmanchar. Então, é um eixo de sustentação que tem ali. Conforme essa notocorda vai se desenvolver, conforme o embrião vai se desenvolvendo, essa notocorda vai regredindo, ela vai sendo substituída pela coluna vertebral. Então, ela desaparece e no lugar da notocorda nós temos o aparecimento da coluna vertebral, que é o que vai sustentar o corpo do animal. Aqui nós temos algumas características dos vertebrados, que eles têm o esqueleto interno, um endoesqueleto. Então, pode ser um esqueleto cartilaginoso ou um esqueleto ósseo. São animais também que nós vamos usar a classificação aqui de homeotérmicos e pecilotérmicos. Homeotérmicos posso chamar também de endotérmicos. São os animais que têm a temperatura corpórea constante. Isso significa que pode variar a temperatura do ambiente, mesmo com as variações do ambiente, a temperatura do corpo permanece constante. Nós, espécie humana, nós somos homeotérmicos. A nossa temperatura é por volta de 36,5, 37. Acima disso, o estado febril. Então, essa temperatura corpórea constante nós conseguimos manter porque nós vamos usar a energia do nosso metabolismo,
do alimento que nós comemos, essa energia nós vamos usar para manter essa temperatura do corpo constante. Se você for para um lugar muito quente, você vai transpirar também para ajudar a manter a temperatura constante. Se tiver frio, você põe um agasalho para ajudar a manter essa temperatura constante. A temperatura não vai variar de acordo com a temperatura do ambiente. Os pecilotérmicos podem ser chamados também de ectotérmicos, que é o caso de anfíbios, répteis. São animais que não mantêm a temperatura do corpo constante. A temperatura do corpo varia de acordo com o ambiente. Então, eles precisam da temperatura do ambiente, da energia do ambiente, para poder variar a temperatura deles, de acordo com a necessidade deles. Então, se tiver muito frio, eles vão procurar uma região onde tem sol. Ah, tá muito quente, vai para uma região onde tem uma sombra. Então, a temperatura vai variar de acordo com o ambiente. Então, eles usam a energia do ambiente para a temperatura corpórea deles. Aí os vertebrados, eles vão ser divididos em 7 classes. A primeira classe é a classe menos conhecida, agnata, ou posso chamar de ciclostomados. Ciclo vem de circular, estomado vem de estômago, boca. Eles têm a boca circular, que é a lampreia e a feiticeira. Então, são animais que não têm mandíbula, são animais que têm uma boca circular, uma espécie de ventosa que vai ajudar a fixar em outros animais. Os condríctes, ou posso chamar de peixes cartilaginosos, tubarão, arraia, osteíctes, ou peixes ósseos, tilápia, lambari, os anfíbios, por exemplo, sapo, répteis, exemplo, cobra, as aves em geral, por exemplo, a galinha, e os mamíferos, que é onde vai entrar aqui a espécie humana. Os agnatos. Os agnatos, como eu disse, são chamados também de ciclostomados ou ciclóstomos, são os peixes que não têm mandíbula. Então, eles vivem no mar ou na água doce, eles não têm a mandíbula, então a boca é uma boca circular, tem uma espécie de ventosa que vai ajudar a fixar no animal, né? Deixa eu passar aqui. Aqui eu coloquei o exemplo da feiticeira, que é de água doce, e a lampreia, que é de... a feiticeira é de água salgada, e a lampreia, que vai ser de água doce. Os condríctes, ou peixes cartilaginosos. Os peixes cartilaginosos, como o próprio nome já diz, o esqueleto dele é formado principalmente de cartilagem. Aqui nós temos como exemplo o tubarão e a raia. São animais, são predadores. Eles têm uma boca ventral porque vai ficar na parte de baixo do animal. Eles têm uma fileira de dentes, né? Pode ver aqui no tubarão os dentes que vão ajudar na captura do alimento. Não possuem a bexiga natatória. A bexiga natatória é um órgão hidrostático. Esse órgão hidrostático vai ajudar o animal a se manter na água, né? Se ele vai descer, se ele vai subir. Então, esses peixes cartilaginosos não têm essa bexiga natatória. Eles apresentam aqui, 5 pares de brânquias, que são essas aberturas aqui, por onde eles vão realizar a respiração. Por essas brânquias entra a água, né, com o oxigênio, e aí eles vão retirar o oxigênio que está dissolvido na água. Aqui, peraí só um minutinho. Eu coloquei o exemplo do tubarão, aqui uma espécie de tubarão, que é o tubarão martelo, e nós temos o exemplo da arraia. Depois, os osteíctes ou peixes ósseos. Como o próprio nome já diz, eles vão apresentar o esqueleto formado de osso, basicamente, né, esqueleto formado de osso. Eles têm 4 pares de brânquias. As brânquias, nesse caso, elas vão ficar aqui, ficam nessa região, e elas vão ficar protegidas por o peixe, quando ele abre aquela parte da cabeça, isso daqui é chamado de opérculo, que serve para proteger a brânquia. Não tem no peixe cartilaginoso e tem no peixe ósseo. E a fecundação,
que vai ser externa. Fecundação aqui é externa, quer dizer que a fecundação vai acontecer na água. Então, eles lançam os gametas na água e o encontro do gameta acontece na água. Nos peixes cartilaginosos, essa fecundação já é interna, dentro do corpo do animal. Desenvolvimento indireto quer dizer que vai acontecer a formação da larva. Aqui eu coloquei como exemplo a tilápia e o bagre, né? Como exemplos de peixes ósseos. Os anfíbios. As características gerais dos anfíbios. Os anfíbios, eles têm uma vida dupla, porque uma parte da vida eles vão ficar na água, que é a fase de larva. Então, eles ficam ali na água e depois, na fase adulta, eles vão para o ambiente terrestre úmido. Então, anfi vem de dupla, bios, vida, é uma vida dupla. São animais de transição do meio aquático para o meio terrestre. São animais ectotérmicos. Ectotérmicos, mesma coisa de pecilotérmicos, que é quando a temperatura do corpo vai variar de acordo com a temperatura do ambiente. Vivem em ambientes úmidos, porque a pele dele é uma pele úmida, pobre em queratina, que é uma proteína impermeabilizante. Então, eles têm que ficar na água em ambiente onde tem umidade, porque eles não têm essa proteção na pele. São tetrápodes, tetra vem de 4 pés, tem 4 pés, né? Coração apresenta apenas 3 cavidades, eles têm 2 átrios e 1 ventrículo. No final tem uma imagem sobre o coração e os ovos são sem casca. Como os ovos, a fecundação deles é uma fecundação externa. A fêmea lança os óvulos na água, o macho lança o espermatozoide na água e o encontro acontece na água. Forma um embriãozinho e vai formar uma capa gelatinosa ali dentro da água. Então, não tem casca porque já está dentro da água. Não precisa de uma casca grossa porque, como está na água, não tem perigo de desidratar. E aí depois tem o desenvolvimento indireto, porque vai passar pela fase de girino até se transformar no sapo adulto. Aqui coloquei alguns exemplos. Esse aqui, ó, seria um sapo, né? Sapo, rã, perereca, a salamandra. Aqui não é uma minhoca, é uma cobra cega, que também faz parte do grupo dos anfíbios, tá? Cobra cega. Depois, no caso dos répteis. As características gerais dos répteis. Existem répteis que vivem em ambientes, o habitat, ele é variado, tem de ambiente terrestre e de ambiente aquático. A maioria vai ser carnívoro, né, se alimenta de carne, mas existem algumas espécies herbívoras. O corpo tem uma pele seca. Essa pele seca é uma pele rica em queratina. Queratina é uma proteína impermeabilizante que protege da desidratação. Eles podem apresentar escamas, placas, carapaças, para proteger o corpo, e não tem glândulas, como por exemplo a espécie humana. Nós temos glândula sebácea, glândula sudorípara, aqui eles não apresentam essas glândulas. Também são pecilotérmicos. Pecilotérmicos significa que, ou ectotérmicos, né, que a temperatura do corpo varia de acordo com a temperatura do ambiente. Respiração pulmonar. Tem o pulmão desenvolvido e a respiração vai ser feita pelo pulmão. Quando nós falamos dos anfíbios, os anfíbios, eles apresentam 70% de respiração cutânea, que é a respiração através da pele, e mais ou menos 30% de respiração pulmonar. Então, eles têm um pulmão, mas é um pulmão menos desenvolvido, vamos dizer assim. Já os répteis, a respiração vai ser somente pulmonar. Coração com 3 cavidades também, 2 átrios e 1 ventrículo. Aqui, nós temos uma exceção, que são os crocodilianos. Os crocodilianos, o exemplo aqui, o crocodilo, o coração vai ter 4 cavidades, 2 átrios, 2 ventrículos, só que mesmo o coração tendo 4 cavidades, ocorre a mistura de sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio, com o sangue venoso, que é o sangue rico em gás carbônico. Porque nesses crocodilianos existe um forame, chamado forame de Paniza, que é uma abertura que mesmo que tenha o coração dividido em 4 cavidades,
Assim que o sangue acaba de sair, ele se mistura por causa da presença desse forame de Pannisa. Então, mesmo assim, então a circulação aqui é uma circulação incompleta. Circulação incompleta é quando tem a mistura do sangue arterial com o sangue venoso. Então, o coração deles, tirando essa exceção dos crocodilianos, é igual ao coração dos anfíbios. Tem 3 cavidades, 2 átrios e 1 ventrículo. Aqui alguns exemplos, né? Tartaruga, crocodilo, jacaré, camaleão, a cobra, né? São exemplos de répteis. As aves. As aves são animais bípedes, então vão ficar sobre esses 2 pés. Os membros anteriores, eles são modificados em asas para ser uma adaptação para o voo, né? Para ajudar elas no voo. O corpo vai ser coberto de pena. A pena, além de ajudar a manter a temperatura do corpo constante, a pena também serve para deixar o animal mais leve e ajudar no voo também. São animais endotérmicos ou homeotérmicos, que são os animais que mantêm a temperatura do corpo constante. Para manter essa temperatura do corpo constante, eles vão usar a energia do metabolismo, dos alimentos que eles ingeriram, vão metabolizar e essa energia é usada para manter a temperatura do corpo constante. A pele é seca, eles não têm essas glândulas como os mamíferos, glândula sebácea, glândula sudorípara, mas as aves apresentam a glândula uropigiana. Glândula uropigiana é uma glândula que serve para lubrificar as penas, para não deixar as penas encharcar. É como se fosse um óleo, né, que é distribuído ali pela pena, para não deixar essa pena, ao entrar em contato com a água, encharcar. Eles não têm dentes, né, tem o bico para se alimentar, não tem dentes. Não ter dente acaba sendo uma adaptação para o voo, para deixar o corpo do animal mais leve. Não apresentam também bexiga urinária, porque se as aves tivessem uma bexiga urinária, fossem armazenar essa urina, elas ficariam pesadas. Então, não tendo a bexiga urinária, acaba sendo uma adaptação para o voo, para que esses animais fiquem mais leves. Outras características aqui, só ver uma coisinha aqui. Uma característica das aves é que elas apresentam alguns ossos que têm alguns buracos por onde vão passar ramificações do pulmão. São os ossos pneumáticos. Esses ossos pneumáticos, eles têm algumas aberturas por onde passam esses prolongamentos do pulmão, para ajudar esses animais a terem mais ar dentro deles e assim deixar com que esses animais fiquem mais leves. Então, os ossos pneumáticos são características das aves e também vão auxiliar no voo. Aqui eu coloquei uma última característica, que eles nidificam. As aves, elas têm a capacidade de construir os ninhos, né, para colocar os seus ovos. São animais, então, que botam ovos, são ovíparos. Os répteis e as aves já têm um ovo com casca grossa, porque como não vão ficar na água, eles têm que ter um ovo com casca grossa para proteger esse embrião e para não deixar o embrião desidratar. O coração aqui das aves já é um coração com 4 cavidades, totalmente dividido, não tem mistura de sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio, com o sangue venoso, que é o sangue rico em gás carbônico. Aqui alguns exemplos de aves, né? E por último, nós temos o grupo dos mamíferos. O grupo dos mamíferos, nós temos características exclusivas dos mamíferos, por exemplo, glândula mamária, que é o que deu nome a esse grupo. A glândula mamária é uma característica exclusiva dos mamíferos, nenhum outro grupo vai apresentar. Além disso, o corpo coberto pelos pelos, os pelos ajudam a manter a temperatura corpórea constante, então os mamíferos também são animais homeotérmicos ou endotérmicos, que mantêm a temperatura do corpo constante e para isso vão utilizar a energia do metabolismo, né? Assim como as aves. Tem os dentes diferenciados, né? Que é o incisivo, canino, premolar, molares, né? Que são os dentes para ajudar na alimentação. Tem aqui a presença do diafragma, é característica exclusiva dos mamíferos também. Esse diafragma é o músculo da respiração, que vai permitir a inspiração e a expiração.
Então, característica exclusiva também dos mamíferos. Temos a presença de glândulas sebáceas, que produz o sebo. Esse sebo que nós temos na pele, essa oleosidade, é para ajudar, né, não descamar essa pele. A glândula sudorípara, que vai produzir o suor, e esse suor que vai sendo produzido é uma adaptação para manter a temperatura do corpo constante, ajuda a manter a temperatura do corpo constante. Uma característica também dos mamíferos, que eu não coloquei aqui, é que os mamíferos, eles apresentam um anexo embrionário, que é a placenta, que é o meio de comunicação da mãe com a criança, né, da mãe com o feto. E através da placenta, a mãe vai passar nutrientes, vai passar os gases da respiração, vai recolher os resíduos produzidos pelo feto. Então, essa placenta é um anexo embrionário presente somente no grupo dos mamíferos. Aqui alguns exemplos de mamíferos. E a última foto é a foto do coração dos vertebrados. Aqui, olha, nós temos o primeiro coração é o coração do peixe. O coração do peixe, ó, ele tem um átrio e um ventrículo, duas cavidades. Nós temos, então, no coração do peixe, somente duas cavidades, um átrio e um ventrículo. Nos anfíbios, ó, tem um átrio, outro átrio e aqui embaixo um ventrículo, 3 cavidades. Os répteis também, ó, um átrio, outro átrio e aqui eu tenho um ventrículo. Só que percebam aqui que o ventrículo, ó, já começa a ser separado. Só que ele não é totalmente separado, por isso que ocorre a mistura do sangue arterial e venoso. Já nas aves, nós temos aqui o coração, ó, um átrio, um ventrículo e o outro ventrículo. Nós já temos 2 átrios e 2 ventrículos, assim como nos mamíferos, olha. Nos mamíferos, nós temos um átrio, ventrículo e ventrículo. Então, as aves e os mamíferos vão apresentar uma circulação fechada. Circulação fechada é quando o sangue circula somente dentro de vasos sanguíneos, veias, artérias e capilares. Circulação dupla, porque o sangue vai passar 2 vezes pelo coração. De um lado passa sangue arterial, do outro lado passa sangue venoso. E a circulação incompleta, quando ela for incompleta, que é o caso dos anfíbios e dos répteis, significa que no coração ocorre a mistura do sangue arterial e venoso. Quando a circulação for completa, que é o caso das aves e dos mamíferos, significa que não ocorre mistura de sangue arterial e venoso no coração. Isso por quê? Porque o ventrículo é totalmente separado, são 2 ventrículos. Então, nós não temos a mistura de sangue arterial e sangue venoso no coração. Uma diferença aqui do coração da ave para o mamífero é que a artéria aorta, que é a artéria que bombeia sangue para todas as partes do corpo, nas aves ela é voltada para a direita e nos mamíferos ela vai ser voltada para a esquerda. Bom, aqui foram as características gerais, tá, dos cordados. É um assunto muito extenso, né? Porque são muitas características. Eu tentei falar o básico para que vocês consigam resolver as questões. Qualquer dúvida é só vocês me enviarem, tá bom? Espero ter esclarecido um pouquinho essas características dos cordados para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até as próximas explicações. Tchau! Opa, peraí que eu não consegui parar aqui, Tony.